Ok, galera amiga do YouTube de todo o Brasil. Eu me encontro nesse momento na rua Nilo Freire de Albuquerque, aqui junto com a outra rua Carlos Cleude Rocha da Costa, aqui no bairro Avelino Leal, lugar onde jamais água do rio veio aqui. E nesse momento, como podem ver, a alagação aí está nesse bairro. A alagação em Tarauacá é uma das maiores dos últimos anos aqui na nossa querida Tarauacá. Vamos agora visitar outros pontos da cidade. Partiu! Segura aqui. É só. Luz. E é um lugar no centro da cidade, vai estar com a água, onde partiu real, jamais se teve um valor do rio, veja a situação aqui é um outro ponto alto da cidade, no centro, a Escola Municipal José Augusto de Araújo com a Praça Municipal, lugar jamais que seria alagado dentro da alagação. Está dentro do essa situação. Próximo ao quartel a informação é que tem muita gente desabrigada, já vi escola, e depois essas pessoas. E aí, galera?
Assembleia de Deus já se encontra debaixo d'água também, com muita movimentação. Hoje pela manhã uma pessoa foi a óbito eletrocutada com a energia que vinha de um poste. Pisou na água e com um tijolo acabou se ferindo, se machucando e pegou um choque e foi a óbito, infelizmente. Outro ponto da cidade que também nunca tinha alagado seria esse aqui, na rua Floriano Peixoto. Percebam aí que já foi interditado pela Defesa Civil. Nós não podemos mais ultrapassar a faixa. A equipe da prefeitura também socorro assistência, também os pontos mais altos da cidade. Aqui no meio do povo. Muito movimento. Está alagada. Secretário Roseni. E aí, como é que estamos? Estamos ao vivo aqui no meu canal do YouTube. Secretário de Obras. E aí, como é que está a assistência? Sabe, é uma situação muito delicada, né? Situação triste aí que a gente vê nosso povo sofrendo e já saiu assim praticamente do controle das instituições, né? Tanto o público quanto as instituições filantrópicas, as instituições da sociedade civil organizada, enfim, é tanto que a nossa prefeita Maria Lucinéia tem feito o possível para atender a nossa população, mas né, a situação fugiu do controle, é tanto que ela decretou estado de calamidade. Estado de calamidade é quando as instituições não têm mais condição, né, de atender a população. Tem mais ou menos uma estatística de quantas famílias já estão desabrigadas? Aliás, sabe, primeiro pessoas, depois família, né, lares. a gente tem em torno de 28 pessoas, né,
que dá em torno aí de 28 famílias. Isso, 28 pessoas. 28, na verdade, 28 mil pessoas. 28 mil pessoas, 28 né? mil pessoas, que está em torno de 27 mil famílias, não é isso? 7 mil famílias. Dividindo, né? E se você multiplicando por 3, dá uma faixa, né, de... Por 4, aliás, que dá em torno de 28 mil pessoas, né? Exato. Que é a média, né? Isso. Aí essas pessoas, elas estão abrigadas nas... Elas estão abrigadas nas escolas, né? Na João Ribeiro, Plácido de Castro, Djalma, Auxilene Calixto, e agora até o IFAC já está também sendo ocupado para levar essas pessoas para ser atendido lá nesse local, do IFAC. Aí essas pessoas, elas, pelo que eu ouvi falar, né, nada oficial, que elas teriam recebendo assistência médica, odontológica, né, isso tudo bancado pela prefeitura, né? Com certeza, essas pessoas que estão lá estão recebendo alimentação, atendimento médico, odontológico e todo apoio necessário que a prefeitura tem condição de estar oferecendo nesse momento. A dormida, né, a comida, enfim, coisas que não tem hoje no seu lar, né? Vocês já, não sei se é com você, mas com a Defesa Civil, já mais ou menos estipularam os prejuízos que vai causar? Não, Salles, essa questão aí eu ainda não sei te responder, né? Esses dados, a Defesa Civil acredito que ainda está em fase de análise, de cálculo, né? Até porque nós temos a área rural também que foi atingida. Nosso secretário de Saúde e Agricultura já fez também uma viagem ao Rio para começar a fazer uma avaliação do prejuízo que foi causado por essa enchente, que ainda está causando, né? Então, por isso não tem como nem fazer um cálculo, porque a população ainda está sendo atingida por essa enchente. Mas a gente fazer só mais uma pergunta sobre... Eu sei que você não é que está coordenando toda, né? Seria com a Defesa Civil, mas vocês estão pegando voluntários para estar ajudando essas pessoas que queiram se disponibilizar para essa... Como é que está esse processo? Sabe? A questão da voluntária, nós temos muitos voluntários. A nossa população de Tarauacá tem um espírito de solidário, estão se dirigindo às instituições para que ofereça sua mão de obra voluntária. E a pessoa que tiver vontade, que tiver esse desejo de oferecer sua mão de obra voluntária para a nossa população, tem que se dirigir ao Corpo de Bombeiro e procurar o Sargento Monteiro, que é o nosso coordenador da Defesa Civil do município. E lá ele vai fazer um cadastro e a pessoa vai estar por dentro dessa estatística aí de voluntário que está ajudando a nossa população de Tarauacá. Ok, Roseni, um abraço. Quer deixar mais uma mensagem às pessoas tarauacaenses de esperança, de não perder a esperança, porque, afinal de contas, Deus está no controle, né? Com certeza, Salles. Tudo que Deus manda pra gente, a gente tem que absorver isso com muita sabedoria. Sabendo que isso é passageiro, sei que é difícil, as percas materiais das pessoas, pessoas que se dedicaram há anos para poder adquirir seus bens materiais, mas bens materiais a gente sabe que é uma coisa difícil, mas a gente consegue recuperar, né? E tenho certeza que vai dar tudo certo, que isso é uma coisa passageira. O pior é se a gente, por exemplo, tivesse numa situação que fosse irreversível, né? Uma enchente dessa daqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, nós estamos aí livre dela, né? Nós queremos apenas dizer que é uma coisa mandada por Deus, nós temos que absorver isso e tentar entender, não estar murmurando, né? Porque tudo que é enviado por Deus a gente tem que aceitar. Roseni, mas é a maior da história que tu já viu? Salles, assim, eu não tinha visto em Tarauacá uma enchente desse tamanho, dessa magnitude. E segundo aí as pessoas mais velhas, as pessoas mais veteranas, também ainda não tinham visto, né, uma enchente dessa magnitude. Certo, Roseni, um abraço. Ok. Eu te mando. Tá.
Esse local aqui é o Porto do Mercado Municipal, conhecido como Rampa do Mercado, muita movimentação. E quero mostrar aqui para vocês que a água subiu muito nesses últimos 5 dias. É um dos locais mais altos da cidade. Muito movimento. E aí, Wanderson? Ao vivo pro YouTube. Já tinha visto alguma alagação do tamanho dessa? Não. Nunca? E a de 2014 não foi maior, menor que essa? É menor que essa, muito menor. Menor, né? Isso aí, galera. Muita água. Muita água. Pegar uns ângulos. E as canoas dos ribeirinhos, pessoas culturais, indígenas que vieram das suas aldeias ainda não puderam voltar. Há quantos dias, Maria, que vocês chegaram? Faz dias? Faz dias? Aqui falar. Nosso amigo aqui. E aí, meu irmão? Chegando agora do interior? É, eu tô chegando agora. Qual é a aldeia? Perto da Praia de Carapana, é o Ah, do artesão. dali do segredo do artesão, né? E aí, como é que tá lá? Ah, o rio tá enchendo bastante, mas hoje deu uma parada, eu acho que tava vazando lá já. Começou a vazar já? E aí, o senhor já tinha visto uma alagação desse tamanho? Sim, foi em 2010, né? 2010 deu uma desse tamanho? Foi. Ah, opinião aí das pessoas que já viram uma desse tamanho, uma alagação desse tipo. São opiniões que dependem muito do local onde ele mora, do rio onde ele... Que às vezes um rio enche mais que o outro, né? E muita gente se movimentando. Todo no mar. Depois da alagação aí vem a sujeira. Percebe que se acumula muito lixo às margens do rio.
movimento. João Silva, Vai na alagação. cadê o homem? Aí ele falou pro Cezinha, tá alagado lá. Cadê o homem? Ele disse que alagou tudo. Tá na casa dele, comeu tudo. Ao vivo aí pro YouTube. E aí, já tinha visto uma alagação desse tamanho aqui? Aqui em Taracá ainda não tinha visto. Há quantos anos eu moro aqui, homem? Há 23 anos. Nunca tinha visto? Nunca tinha visto. E só tem uma. Todas as ruas estão cobertas, porque ficava uma que era do quartel, que não alagava, né? Não alagava. E esse ano já alagou. Então tá toda a cidade alagada. E aí, Verdade, caramba, por descoberta boa. Peraí. A Nilo Freire está com a ponta alagada. A principal do bairro Novo, a Cleudo Rocha da Costa, está com a ponta alagada. A Epaminondas da Jaque Também. tem uma ponta. Floriano Peixoto tem uma ponta. Tem sim. A Avenida Antônio Frota tem uma ponta alagada. Todas as ruas. A Avenida Tancredo Neves tem duas pontas debaixo d'água. Isso. Qual é as principais que faltam? Na verdade, A Avenida Avelino Leal, que não só a entrou Avenida água. Leal, porque já é saindo da BR, né? E a minha também ali, a Vila Ciabra, não alagou, né? Mas as outras, mesmo as principais da cidade, onde está o coração da cidade, todas têm água. Propaganda aí, quanto é que tá a sacola? A sacolinha tá R$25. 25 pau. Só Rapaz. tem do Flamengo. Como é que tá a tinha de venda todos aí? os times, só que agora só tem mais desse. As do Grêmio foram vendidas todas. Porque o Grêmio tá na final, é? É porque os caras gostam do Grêmio. E do Palmeiras tinha só 3 também foram vendidas. Que Meu foi pro Mundial. patrão. Nós vamos torcer que baixe a água do rio. Baixaram, né? Vazar, porque se não vazar, vai causar mais dano às populações. Então é isso. Cidade de Tarauacá alagada debaixo d'água, e aqui é o movimento do mercado municipal. Aqui atrás de nós o rio, pode perceber ali as canoas. A maior alagação dos últimos anos aqui em Tarauacá. Salles Mateus para o YouTube. Então.